Paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Aqui mais uma vez entrando na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o dono de todo o universo, o grande eu sou. Pai, como nós te amamos, te adoramos, te honramos, te louvamos, Senhor, aqui neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Entre aqui neste lugar com os anjos do Senhor. Fique conosco, Senhor, operando as suas maravilhas. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias, até que o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Como nós estamos felizes, Senhor, e agradecidos. Obrigada pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias. Obrigada pelos livramentos de morte, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas provas, os processos difíceis. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos e as vitórias que o Senhor nos entrega todos os dias. A sua graça e a sua presença nos basta, Senhor. Completa a sua obra em cada um de nós. Ó Senhor, te pedimos sabedoria, obediência, humildade, misericórdia, graça, bênção, poder, fé, milagres em cada área das nossas vidas, Senhor. Fique conosco, Senhor, operando as suas maravilhas. Cria em mim e em cada um de nós um espírito reto e puro que agrada o Senhor. Senhor, vai tirando as limitações das nossas mentes para poder crer que o Senhor, Pai, é a nossa fonte principal. Senhor, nós dependemos de Ti para tudo. Sem Ti, Senhor, não somos nada. O Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, é o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida. O Senhor é a minha fonte principal. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso significa, queridos, que Deus é a nossa fonte principal e nada nos faltará. Amém? Que Deus é um Deus fiel. Ele permanece igual, ele nunca muda, ele é o dono do ouro e da prata, ele é o criador de todo o universo, o dono de tudo, amém? Então, ele quer que tenhamos tudo aqui na terra, que sejamos prósperos em todas as áreas, amém, queridos? Se é a primeira vez que você está entrando aqui neste canal, gostaria de te pedir que se inscreva aí, né, nesse sininho, compartilhe aí esse vídeo, para que outros também recebam e sejam alimentados da palavra de Deus. E deixe aí o seu like, amém? Vamos povoar o céu. É isso que nós temos que fazer. Buscar almas para Jesus e povoar o céu, amém? Assim Deus ficará feliz e contente, né, com todos nós, porque estamos fazendo aquela parte que diz na Escritura, ide por todo mundo, levando o Evangelho de Cristo. Né? Se você compartilha no seu grupo, no seu Face, ou com alguns amigos aí no seu WhatsApp, então o que vai acontecer? Eles vão receber o Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor? Está no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei, faz-me-ei verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém, queridos? Este é o salmo mais famoso, né, das Escrituras. Certamente que todo cristão já leu, né, e já conhece esse salmo. Davi entendia o que significa cuidar e alimentar, né? E defender, proteger as ovelhas. Então, este era o trabalho de Davi, né? Ele vivia por trás das malhadas de ovelhas, cuidando, defendendo, alimentando e protegendo as ovelhas. Então, ele entendia o que significa, né, verdadeiramente esse salmo. Esse salmo foi escrito por ele, porque verdadeiramente ele era um pastor de ovelhas.
Davi, ele nunca se esqueceu, meus queridos, de onde é que ele veio, né? Davi, ele reconhece que Deus é a sua fonte principal. Davi, ele entende, queridos, que Deus é um Deus protetor, é um Deus, queridos, que defende, que alimenta, que cuida do seu povo, porque Deus, ele permanece fiel em qualquer tempo ou em qualquer situação. Quem já está entendendo? Aqui eu quero que você entenda que tem muita gente, né, que talvez já está num patamar alto, numa posição social elevada, né? Tem muitos bens, as contas bancárias estão cheias de dinheiro, né? Mas o que não podemos esquecer é de onde é que nós saímos. É isso que está acontecendo. Muitos estão esquecendo das suas raízes, de onde saiu, que foi o próprio Deus que te tirou daí dessa situação de escassez e miséria, que foi o próprio Deus que te colocou nesse lugar alto aí que você está, né? Nesse cargo elevado. Foi Deus que te deu as riquezas que você tem, os bens materiais, queridos. Então não se esqueça nunca de entender que Deus deve ser a sua fonte principal. Ele era antes a sua fonte, continua sendo e será sempre. O que está acontecendo é que muitos, quando recebem as suas bênçãos, quando recebem as suas riquezas, estão com as contas cheias de dinheiro, acha que não precisa mais depender de Deus. E começa a colocar toda a sua confiança no seu dinheiro, nos seus bens materiais, nos seus recursos naturais, no seu dinheiro, nas suas contas financeiras. Tem muitos confiado em pessoas, em coisas e em bens materiais. E quando Davi recita esse salmo, ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Significa que ele, a fonte principal de Davi, era o Todo-Poderoso e que, portanto, por ele confiar em Deus e colocar Deus em primeiro lugar e ele depender totalmente de Deus, Davi estava dizendo: o Senhor é a minha fonte principal, então nada me faltará. O que está acontecendo com algumas pessoas? Por que muitos têm andado na escassez e necessitado de muitas coisas? Estão pobres, sem dinheiro? Estão faltando tudo na sua casa? É porque estão confiados em outras coisas. Estão confiados talvez no seu trabalho, no seu salário, confiado em pessoas, em coisas, nos recursos naturais que o mundo oferece e, portanto, por não ter a Deus como a sua fonte principal, está na escassez, está na miséria, está na pobreza. Por quê? Porque se desviaram do caminho de Deus, se desviaram do Senhor e a sua fonte principal não é Deus, não é a sua prioridade buscar a Deus em primeiro lugar. É por isso que muitos têm estado na escassez, na miséria, por isso que muitos, queridos, têm estado dessa forma. E a outra causa seria o espírito de pobreza e de miséria, que hoje mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, está sendo expulso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cai por terra todo o espírito de miséria e de pobreza da sua vida. E tem uma outra coisa que pode ser a sua escassez, a sua miséria e a sua pobreza, que é a maldição da pobreza, queridos. É uma maldição e tem que ser quebrada. Declara assim: toda maldição de pobreza, de miséria, que vem de geração em geração, da 10ª até a 1ª geração, hoje mesmo eu peço perdão pelos meus antepassados ter andado com essa maldição de pobreza, da 10ª até a 1ª, peço perdão e seja quebrada, cai por terra toda maldição de pobreza, seja quebrada da minha vida agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a sua vida começa com Deus, queridos. Davi entende isso. Davi, ele não se esquece da sua origem, de onde ele saiu, e não se esquece que Deus é a sua fonte principal.
Então, isso nos faz pensar que quando vem os problemas, as dificuldades, quando vem essa situação difícil, né? Essa crise mundial que nós estamos passando, né? Que tudo está indo por água abaixo, sabemos que as coisas podem mudar, né? Que o homem muda, a situação financeira pode mudar, que a crise mundial ela está indo de aumento em aumento, que ela tem horas que está em cima, tem horas que está embaixo. As coisas mudam, mas o que nós temos que entender é que Deus não muda, o céu não está em crise. Amém? Deus permanece fiel. Se a nossa fonte principal for Deus, então estamos bem. Nada não nos faltará, porque Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus sanador, Deus é o Deus dos exércitos, Ele peleja e luta por nós. Deus é um Deus, queridos, que supre todas as nossas necessidades. É por isso que nós temos que entender que se a nossa fonte principal for Ele, se nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, buscando primeiro a sua justiça, então, queridos, tudo na nossa vida será acrescentado, nada não nos faltará. Quem já está entendendo? Declara aí, eu já estou entendendo a sua palavra, Senhor. É para mim essa palavra? O que eu posso te dizer, queridos, é que Deus não é um Deus de dúvida. Não tem dúvida com Deus. Não tem inestabilidade. Deus é estável. Deus permanece constante na sua fidelidade. Deus não muda. Enquanto as coisas no mundo vai mudando, as pessoas mudam, promete coisa e faz coisa, e tem hora que não faz, né? Uma hora você tem trabalho, outra hora você não tem, uma hora você está num cargo muito alto, outra hora você desce. A crise financeira está cada vez ficando pior, né? Uma crise mundial sacudida no mundo. Deus permanece fiel. É por isso que a nossa confiança não pode estar em bens materiais, nem no nosso trabalho, nem na nossa situação financeira e nem no dinheiro. A Bíblia vai dizer que a raiz de todo mal é o dinheiro. Mas quando Deus se refere na Bíblia que a raiz de todo mal é o dinheiro, não está dizendo que está mal ter dinheiro. O que está mal, queridos, é a sua confiança estar no dinheiro. O que está mal é você achar que o seu dinheiro é tudo e é mais importante do que Deus. É isso que está errado. Deus não está dizendo que está mal ter o dinheiro, mas que sim, a sua confiança estar no dinheiro. Então, nós temos que ter Deus como a nossa fonte principal, saber que Deus é fiel, que Ele é grande, é verdadeiro, que Ele é o Criador de todo o universo, que Ele é o dono do ouro e da prata e que o céu não está em crise e que Deus permanece constante na sua fidelidade. E que aquele que depende dele para tudo, né? E que tem a Deus como a sua fonte principal, nada te faltará. Amém, queridos? Porque está escrito, né? O Senhor é meu pastor. Quem é o nosso pastor? É Deus. Portanto, nada então te faltará. Se está faltando alguma coisa na sua mesa ou na sua casa, nas suas finanças, se está faltando, se você está enfermo, se você está na escassez, se você está na miséria, se você não tem dinheiro na sua conta, se você não tem bens materiais, é porque a sua fonte principal não está sendo Deus. Declara assim: o Senhor Deus Todo-Poderoso é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus Todo-Poderoso é a minha fonte principal. Amém, queridos? Deus é fiel, Ele é constante na sua fidelidade. Deus continua sendo o mesmo, queridos, sempre na sua vida. As mudanças, tudo pode mudar, né? Tudo é dúvida. Enquanto estamos num mundo incerto e cheio de dúvidas, aquele que tem fé e crê e confia em Deus, ele não tem dúvida.
ele vai crer com fé e permanecer firme na sua fé e terá uma fé inabalável porque ele sabe que a sua fonte principal é Deus. Ele não está confiado em pessoas e nem nos recursos naturais que o mundo ofereceu. Temos, queridos, que ter essa fé grande e saber que o nosso Deus, ele continua criando coisas, fazendo milagres, amém? Que ele é o dono de todo o universo, do ouro e da prata, e que somos filhos e herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Se você não é filho, é um bastardo, e o bastardo não tem como herdar nada de Deus. É por isso que quando começa a nossa transformação, quando começamos a ser chamados filhos, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador, e declaramos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele está vivo, e reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos, então quando aceitamos a Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Se não temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, é porque não aceitamos a Cristo e, portanto, não somos chamados filhos. Filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito Santo vivendo dentro deles, amém? Porque junto com a salvação recebemos o Espírito Santo. Então, nesse momento você é considerado filho e herdeiro juntamente com Jesus Cristo. E herdeiro significa que vai ter os mesmos direitos que Jesus Cristo, amém? Que podemos usufruir de todas as riquezas que Deus criou para nós. Não está mal você querer uma casa bonita e grande. Não está mal você querer um carro novo, montar a sua própria empresa e ser próspero em todas as áreas da sua vida. Não está. Deus, ele quer que você seja próspero e seja canal de bênção na vida dos outros. Deus, ele não quer que você seja mendigo, em outras palavras, e que você viva necessitado, e que você viva na escassez e na pobreza. Ele quer que você financie, queridos, a obra dele aqui na terra. Deus, ele quer que você tenha muito dinheiro. Para quê? Para que você viva bem e coma o melhor desta terra e tenha as riquezas da terra, e que você possa ajudar a outros a financiar, queridos, o Evangelho de Cristo, os missionários que vai por todo mundo levando o Evangelho. Você acha que Deus quer que você pague o aluguel de uma casa ou que dê na casa dele, na obra dele e financie os missionários que vai por todo mundo levando o Evangelho? Deus, ele quer que você tenha muito dinheiro a ponto de ser canal de bênção e abençoar a vida daqueles que estão levando o Evangelho por todo mundo. Ele não quer que você viva pagando aluguel, ele quer que você tenha a sua casa própria, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que Deus continua sendo a sua fonte principal? Essa é a pergunta. Será o que está sendo a sua fonte principal nesse momento? Aonde é que você tem colocado os seus olhos fixamente? Aonde você tem buscado, a orientação e tudo que você tem agora? No que é que você está concentrado e gastando muito tempo, queridos? Se você está gastando tempo pensando somente na sua empresa, nos seus negócios, se você está preocupado só com seus cartões de crédito e encher as suas contas de dinheiro, se os seus olhos estão fixados somente no dinheiro, eu quero te dizer que essa é a raiz do seu mal. Essa é a raiz pelo qual você está sendo agora quebrantado. Porque você tem andado na sua independência, achando que não precisa de Deus, e está correndo atrás dos seus interesses. Amém? Está correndo só atrás do dinheiro. E preocupado com as suas contas e sua empresa. É por isso que muitos estão perdendo as suas empresas. É por isso que muitos têm perdido a sua família, os seus negócios, e têm estado na escassez e na miséria. Porque a fonte sua principal não está sendo Deus. Amém, queridos? Essa palavra é forte para a igreja moderna. Mas é necessário
que possamos entender que a nossa fonte principal tem que continuar sendo Deus. É Deus em primeiro lugar. A nossa prioridade é Deus. Daí todo o resto nas nossas vidas será acrescentado. Amém? Em João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus é o grande eu sou, o Criador do céu e da terra, o dono de todo o universo, o dono do ouro e da prata. Portanto, eu quero que você entenda, meus queridos, que o céu não está em crise, o mundo está em crise. O mundo muda todos os dias, as finanças estão mudando, caindo e descendo, mas Deus permanece fiel, Ele é constante. Amém? Se estamos firmados nele, num Jesus Cristo vivo, então andaremos debaixo de um céu aberto, recebendo o provimento, recebendo as nossas milagres financeiros, recebendo, querido, milagres de sanidade, e tudo aquilo que nós estamos necessitando é o que Deus provê para os seus filhos. Todas as riquezas que Deus criou na terra não foi para os ímpios, foram criadas para os seus filhos, os herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Não é da vontade de Deus que os ímpios sejam ricos. Deus, Ele quer que os filhos dele, os nascidos de novo e convertidos, sejam ricos e tenham as riquezas da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja próspero em todas as áreas da sua vida. Se você tem Deus como a sua fonte principal, então nada te faltará, porque Ele é o seu pastor e nada te faltará. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus criou tudo que está na terra para os seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nada que está na terra não teria sido feito se não fosse para nós. Nada teria existido se não fosse da vontade de Deus que nós pudéssemos usufruir do melhor desta terra. Deus, Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Deus veio para que você tenha vida e vida com abundância. É o diabo que quer te ver derrotado e fracassado. É o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Deus, a vontade dele é que sejamos prósperos e que vaiamos bem em todas as áreas da nossa vida. Será só em uma área? Não, em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que você tenha só um Fusquinha ou um Fiat Uno? Não, Deus, Ele quer que você tenha um carro novo, aquele que você vem sonhando. Amém? Com ar-condicionado, com bancos de couro lindo. Tudo de melhor que foi criado na terra foram para os filhos de Deus. Deus quer que você continue pagando o aluguel desse barracãozinho aí? Não. Deus quer que você tenha uma casa linda e grande, queridos. De 2 pisos, de 2 andares. Deus, Ele quer que tenhamos o melhor dessa terra, que comamos o melhor dessa terra, que sejamos prósperos em todas as áreas da sua vida. É engraçado ouvir aqueles que têm um espírito religioso e de pobreza dizer assim: mas o dinheiro não é de Deus, as riquezas não é de Deus. Que hipócritas! Se não é para você o dinheiro, então me dá todo o dinheiro. Por quê? Porque sim está escrito que Deus é o dono do ouro e da prata e que foi Ele que criou tudo. E é sim da vontade dele que sejamos prósperos e que nos vaia bem em todas as áreas da nossa vida, queridos. Aquele que tem um espírito de miséria e de pobreza, que anda de mãozinha dada com o espírito de religião, né? Que muitas vezes nós vamos ver aqueles da Igreja Católica, que sempre estão dizendo que quanto mais pobre, mais santo é, são hipócritas. Assim é os fariseus, os que têm o espírito de fariseus,
o espírito religioso e o espírito de pobreza e de miséria que anda de maldada. Seja livre desse espírito. Deus, ele quer que você seja próspero, que tenha o melhor. Ele veio para que tenhamos vida em abundância. Amém? Então, queridos, creia no que está escrito na palavra de Deus, não nos hipócritas e nem nos que têm o espírito de fariseu. Seja livre desse espírito de fariseu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora espírito de fariseu da sua vida, espírito de pobreza e espírito de miséria cai por terra da sua vida hoje. Em nome do Senhor. Toda maldição de pobreza de geração em geração cai por terra da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, coma o melhor dessa terra. Faça de Deus a sua fonte principal a partir de hoje. Reconheça que você não é nada sem Deus, queridos. Aceite a Jesus Cristo, é aí que começa tudo na sua vida. A mudança completa, a transformação de vida. Crer e ter fé e confiar em Deus e saber que Ele é o nosso pastor e nada não nos faltará. Amém?